Ok, pessoal. Então, novamente, boa noite a todos. Vamos lá, né? Vamos começar mais uma noite de estudos, com as bênçãos do alto aí, para que nós possamos aproveitar bastante, né? Boa noite, Oswaldo, um abraço. Emília Ramalhão, Antônio Celso, Silvia, Gasparini, João Quina. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, pessoal, vamos pegar. Tá dando para ouvir bem? Nós vamos pegar o tópico 3, então, do Amor Imbatível Amor, do capítulo 1, né? O último foi Desejo de Prazer. Hoje nós vamos falar sobre sexo e amor, né? É esse tema para a nossa análise nessa noite, tá? Vamos lá? Então vamos começar. Prontinho, está aqui. Então, capítulo 1, Amor Imbatível Amor, item 3, Sexo e Amor, parte 1, né? Vamos ver em quantas partes a gente vai fazer esse tópico. Vamos ver se uma só ou duas, né? Vai depender do ritmo que nós caminharmos nessa noite. Então, a Joana de Ângeles começa nos dizendo que, na sua globalidade, o amor é sentimento vinculado ao self, enquanto que a busca do prazer sexual está mais pertinente ao ego, responsável por todo tipo de posse. Tá? Então aqui já temos algo importante para a nossa análise. Né? Na sua globalidade, o amor é sentimento vinculado ao self. Só lembrando, né, que self é o eu divino. Também a Joana de Ângeles utiliza como sinônimo de espírito imortal, ou self imortal, como ela fala também. Ela usa vários sinônimos para self, tá? Eu crístico, eu divino, eu profundo, eu verdadeiro, self imortal, tá? Tudo isso ela usa como sinônimo. Estudando as várias obras da série psicológica, a gente vai percebendo isso, certo? Então, olha que interessante, né, o que ela diz. Na sua globalidade, o amor é sentimento vinculado ao self. Por quê? Porque o eu divino. Deus é amor. Né? Deus é amor. Então, nada mais justo que o sentimento que predomine, né, no contato com o self seja o sentimento de amor. Então, o amor é mais vinculado ao self, ao eu divino, ao que existe de Deus em nós. Tá? Enquanto que a busca do prazer sexual está mais pertinente ao ego. O que é o ego? O ego é uma estrutura psíquica. Assim como o inconsciente, o ego também é uma estrutura psíquica, é uma parte do nosso psiquismo. Que parte é essa? Né? É a parte que faz a interface com o mundo de fora. Tá? Nós antes só tínhamos o instinto, aí depois nós fomos estruturando o ego, a razão, a análise, né? A capacidade intelectiva nossa, que nos permitiu interagir de uma forma mais eficaz com o ambiente, com o mundo de fora. Nos permitiu a comunicação também uns com os outros de uma forma mais clara, mais lúcida, né? Certo? E aqui ela coloca, né, que o prazer sexual está mais pertinente ao ego. Inclusive ela diz que o ego está enraizado no corpo. Né? Nós utilizamos os sentidos. O ego se utiliza dos sentidos para entrar em contato com o ambiente de fora, não é? Como é que nós utilizaríamos a visão? Como é que nós utilizaríamos os vários sentidos, o paladar, o olfato, o tato? Nós usamos todos esses estímulos para processar os conteúdos
né, que o ego nos permite processar. Tá? Essa parte do nosso psiquismo nós estamos chamando de ego. Tá? Então ele capta todos esses estímulos que vêm até o nosso corpo, quando nós estamos encarnados aqui. Quando nós estamos no plano espiritual, a mesma coisa, pega os estímulos que vêm do contato com o ambiente, com o perispírito, aquilo que a gente sente. Espírito tem ego? Eu já vi falar que, uma vez uma pessoa falou que o espírito não tem ego, porque o ego só tem relação com o corpo. Não. Ora, nós temos uma legião de irmãos movidos pelo ego em torno do planeta, né? Dominados pelo ego, um comportamento altamente egóico, dominador, controlador, as regiões umbralinas, né? Então, continua existindo o ego. O ego é uma estrutura psíquica, que enquanto nós estamos encarnados, ele acaba se enraizando no corpo. Por quê? Porque ele precisa usar os sentidos corporais para ter as informações que precisa para interagir com o mundo onde nós estamos. Ok? Por isso que o prazer sexual está mais pertinente ao ego do que ao self, propriamente, né? Responsável por todo tipo de posse. Por isso que quando nós somos dominados pelo ego, nós ficamos muito, por exemplo, querendo as coisas. Nós queremos dominar, né, o mundo material, a posse, queremos ter o dinheiro, queremos ter coisas, quando nós somos muito dominados pelo ego, né? Então, tudo que tem a ver com posse, o ego ele acaba aparecendo aí de uma forma predominante, tá? Ok, pessoal, tá ficando claro? Certo? Vamos aquecendo aí, né? E aí vocês vão colocando, né, dúvidas ou acrescentando para a gente lembrar de coisas importantes, tá bom? Um abraço, Ítalo, seja bem-vindo, Lourdes Aboboreira, Lidiane, todos que estão conosco aí, tá? Aparecida Gonçalves, um abração, pessoal. Então vamos lá, vamos para o próximo slide aqui, né? Peraí. Pronto, já voltou ao normal. Aí ela continua dizendo, né? O sentimento de amor pode levar a uma comunhão sexual, sem que isso lhe seja condição imprescindível. Tá? Ó, o sentimento de amor pode levar a uma comunhão sexual. Né? Nós já vimos que são coisas diferentes. Né? O amor, o sexo são coisas diferentes, a princípio. Né? O sexo pode expressar o amor, mas não necessariamente. Né? Pode ser apenas um movimento maquinal, um movimento instintivo, movido apenas pelo desejo, por eros, e não necessariamente pelo amor, né? Movido pelo amor, certo? Ok? Então, continuando. Aqui, né? No entanto, o prazer sexual pode ser conseguido pelo impulso meramente instintivo, sem compromisso mais significativo com a outra pessoa, que normalmente se sente frustrada, usada. Tá? Então, repetindo, no entanto, o prazer sexual pode ser conseguido pelo impulso meramente instintivo, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Isso todos vocês sabem, vocês já estão acostumados com isso, vocês conhecem já esse tema. A gente só está aquecendo aí para Joana de Ângeles desenvolver o seu raciocínio e aprofundar o seu pensamento, né? Mas então o que ela está dizendo? Bom, o sentimento de amor pode levar ao sexo, mas o sexo pode ser conseguido apenas pelos movimentos instintivos, pelo impulso meramente instintivo, sem compromisso mais significativo com a outra pessoa. E o que acontece com a outra pessoa? Normalmente ela se sente frustrada, usada, né? E aí, mesmo que as duas pessoas queiram usar uma a outra, o que é muito
em voga também, né? Não apenas ser uma atitude unilateral de uma pessoa usar a outra, pode acontecer, mas pode acontecer também de uma usar a outra e vice-versa, né? Um sexo sem compromisso, um sexo, né, de uma forma mais livre, só que a tendência é ambas as pessoas acabarem se sentindo usadas. A tendência é, com a frequência do comportamento, ambas se sentirem enfadadas, ambas sentirem a falta daquele afeto verdadeiro, a falta daquele sentimento verdadeiro, que é o que traz a planificação junto com a atividade sexual. É o que dá esse sentimento de planificação, de bem-estar, de relaxamento, de paz, né? De sentir-se ligado a outra pessoa e a outra pessoa com a gente, não é? Então, isso só uma relação mais profunda, só uma relação mais que haja um envolvimento mesmo entre os dois, um envolvimento em vários níveis, e a gente falou inclusive da questão dos chakras, né? Que você pode ter uma união apenas dos chakras genésicos, de um e de outro, mas você pode ter a união dos vários chakras que nos compõem, esses centros de energia, que são 7 os maiores, né? Nós podemos ter uma união muito mais plena, muito mais prazerosa, muito mais ampla, né? E aí o prazer tende a ser maior, a alegria tende a ser maior e mais duradoura do que a atividade meramente genital ou sexual, né? No sentido mais material mesmo, né? Sem o envolvimento, né? Afetivo. Certo? Ok. Então, continuando aqui. Os profissionais do sexo que perdem o componente essencial dos estímulos, que seria o amor, né? Em razão do abuso de que se fazem portadores, derrapam nas explosões eróticas, buscando recursos visuais que lhes estimulem a mente, a fim de que a função possa responder de maneira positiva, né? Então aqui nada específico contra os profissionais do sexo, né? A questão não é essa, né? Mas é uma situação específica, já que nós estamos falando de sexo, que acaba surgindo com as pessoas que vivem do sexo, né? As pessoas que, por uma razão ou por outra, que nós não vamos entrar aqui nessa análise, né? Social, não, nós não vamos abordar dessa forma, vamos abordar do ponto de vista do psiquismo, né, que é o nosso objetivo aqui, né? Então as pessoas que trabalham com sexo, ou que trabalham com essas energias que são divinas, são essenciais, né, são sublimes, mas quando tudo que a gente barateia, tudo que a gente usa em demasia, tudo que passa a ser de um significado comercial apenas, principalmente essa questão sexual ou as bioenergias voltadas para a cura, por exemplo, né? Os espíritos não recomendam que a gente cobre pelas energias voltadas para a cura, né? Por quê? Porque são energias essenciais nossas, são energias muito importantes para a nossa saúde, são energias inerentes ao nosso conjunto fisiopsíquico, né, que nós não temos a permissão para comercializar. O nosso corpo não nos pertence. Essas bioenergias também não nos pertencem. E as forças sexuais entram também nessa medida, né? O nosso corpo não nos pertence. Nós temos que tratar com respeito. E as forças sexuais da alma promovem um gasto de energia vital considerável, né? Não era para ser comercializado, né? Então, assim, o uso que se faz, né, os profissionais do sexo, porque perdem o componente essencial dos estímulos, em razão do abuso de que se fazem portadores. Não tem como, né? Cai no abuso, porque se você tem lá vários clientes por noite ou por semana,
você inevitavelmente você cai num abuso, não tem jeito, né? É uma coisa inerente à própria tarefa que a pessoa se envolve, né? E o que acontece é que ela perde o estímulo principal para a função sexual, que é o amor, que deveria ser o amor, né? E aí fica apenas a mecânica ali do sexo, né? Por isso que inclusive, muitas pessoas acabam caindo na drogadição também. A cocaína é muito utilizada, êxtase, entre outros recursos, para aumentar a energia, para, né, potencializar aquilo que está perdendo o estímulo. Então, cada vez mais a tendência é se usar apetrechos, paramentos, né, utensílios, para diversificar aquilo que está perdendo o sentido, aquilo que está perdendo o gosto, aquilo que está perdendo o prazer. E aí vai alucinando as pessoas. As pessoas vão ficando alucinadas. Por quê? Porque começam a utilizar a imaginação, uma imaginação exacerbada, para tentar achar aquele prazer que a mídia alardeia, né? Que o prazer sexual é o super prazer, é o máximo do prazer, e as variações e, né, os apetrechos, tudo isso vai levar a pessoa à plenitude. Aí todo mundo cai nesse conto e começam a alucinar, né, em busca desse prazer, né? Só que como o amor não está presente, e como apenas o prazer genital, sem os outros componentes, não vai trazer esse prazer global, esse prazer plenificador, né? Essa sensação de harmonia, não vai trazer. Aí o que acontece? A pessoa ela acaba buscando mais e mais e mais recursos para tentar achar aquele prazer que foi anunciado, vamos dizer assim, que teria, né? E aí que a gente vê realmente esse estado de coisas que hoje a humanidade está vivendo, né? Que é essa busca alucinada pelo prazer, né? A Wanda colocou aqui, né? Começam a inventar tanto que acabam não conseguindo ter prazer. São os adictos, né? Os adictos do sexo, do prazer. Você tem a adição do álcool, você tem a adição da droga, mas você tem essas adições também no sexo, né? Você tem que cada hora colocar mais novidade, cada hora colocar mais, né? Tem até um vídeo do Divaldo, tem uma palestra do Divaldo que ele conta, né? Que ele, por uma infelicidade lá, ele foi fazer palestra num lugar e o pessoal, eu não sei o que aconteceu lá, que eles não foram viajar e o pessoal que convidou não estava lembrando, eu não sei o que aconteceu, não lembro agora. E que ele foi dormir num motel, né? Que o único lugar que deu certo para ele dormir era num motel, né? Aí já pensou o Divaldo se preparando para a palestra, né? Uma conferência, e acabou indo dormir num motel. E aí foi terrível, né? A noite do Divaldo foi terrível porque ele via os espíritos vinculados ao sexo, tal, né? Aqui naquele ambiente, tudo. E aí ele fala, né? Fala, olha, muitos casais acabam buscando uma noite diferente nos motéis da vida, né? Muitos casais acabam buscando uma noite diferente e realmente ao final da noite voltam muito diferentes para os seus lares. Inclusive a gente observa muitos casais se desfazendo, aí você começa a estudar, você começa a pesquisar a vida do casal, entre outras coisas, uma frequência muito grande de motéis. E aí você vai entendendo, né, que a frequência em ambientes muito complicados acaba fazendo com que o casal se vincule a espíritos eminentemente vinculados vinculados a um monte de coisa, aos abusos do sexo, à vampirização, né? Vinculado a traições, vinculado a tudo que gira em torno do sexo, de uma forma desequilibrada, né? Então, às vezes, o casal acha que está se fortalecendo porque está buscando coisas novas, está buscando, né, apetrechos e ambientes, e na verdade está buscando só perturbação. Está encontrando só mais perturbação.
né? Então acaba colocando mais gente ali no meio do casal, o que vai causar futuras discussões, futuras desavenças, né? Futuras frustrações, né? Por quê? Porque atrairmos esse tipo de espírito é chamarmos problemas, né? É chamarmos complicações para nós mesmos, tá? Então, eu não lembro exatamente qual foi a palestra para falar para vocês aqui, mas é que não dá para lembrar tudo, mas aí vocês devem se lembrar, né? Vocês devem achar facilmente aí nas palestras que o Divaldo tem, né? Tá? O Antônio Carlos Clui, muitos voltam acompanhados por obsessores. Exatamente isso, Antônio, exatamente, né? Aí que está a questão. Então, é preciso tomar muito cuidado, né? O Antônio Carlos colocou aqui, o Leon Denis, né, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos relata que as vidas impuras, a luxúria, a embriaguez, a devassidão, conduzem-nos a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. O ser humano que abusa de suas forças vitais, por si mesmo, se condena a um futuro miserável, a enfermidades mais ou menos cruéis. É isso mesmo. É verdade. Inclusive eu vi uma pesquisa uma vez realizada com meninas da... Eu não lembro de que país que era da Europa, se era Suécia, eu não lembro que país que era. Que meninas que começaram muito cedo a vida sexual apresentavam sinais precoces de envelhecimento, né? Então eles mediram por meios, por sinais, por indícios, tal, que eu não me recordo agora, mas que denotava um envelhecimento precoce. Tá? Então, por isso que essas energias são energias essenciais, né? É um manancial preciosíssimo de forças criadoras que podem ser bem canalizadas para a criação de tudo, né? Tanto de corpos físicos, como no caso da gestação, né? Como de sentimentos elevados, de palavras que criam, de pensamentos estruturados, criações mentais, uma visualização, por exemplo, que você faz uma visualização terapêutica, é a mobilização das forças sexuais da alma, como diz o Espírito Alexandre nos Missionários da Luz, das forças sexuais da alma para o uso da mente, para a criação da harmonia, da beleza, mentalmente falando, né? E sem falar da comunhão com o alto, através da mediunidade, né? O Chico Xavier teve muitos filhos, só que os filhos dele foram os livros, né? Isso no dizer de Emmanuel. Os filhos do Chico foram seus livros, fruto da fecundação psíquica dos espíritos que traziam o seu conhecimento e a passividade do Chico como médium, né? Então, uma produção, uma criação, uma fecundação, né? Então é interessante. Vamos continuar aqui. Aí, continuando aqui, então, mecanicamente se desincumbem da tarefa animal e violenta, tampouco se satisfazendo porquanto acreditam que estão em tarefa de aliciamento de vidas para o comércio extravagante e nefando da venda de sensações fortes a que se habituaram, né? Então, são pessoas que mecanicamente vão se desincumbindo, né? Aqui, porque ela está falando especificamente da venda das energias sexuais, né? Então, a pessoa acaba mecanicamente se desincumbindo da tarefa, né? Tão pouco se satisfazendo, por quê? Porque elas estão, na verdade, aliciando pessoas, né? Elas estão nesse trabalho de aliciamento de vidas para o comércio extravagante e nefando da venda de sensações fortes a que se habituaram. Se a gente for conversar, né, com alguma pessoa assim, e aqui nós não estamos nós não estamos criticando as pessoas, nós estamos analisando o comércio, né? As pessoas são vítimas ou são resultantes de várias situações que foram criadas, né? Inclusive pela própria pessoa, sendo um espírito imortal que né? É um conjunto de
de situações que acabou gerando esse contexto de prostituição, né? Que nos cabe ajudar, né, pessoal? Nos cabe ajudar, esclarecer, amparar, né? Ajudar de todas as formas possíveis as pessoas que acabaram vivendo na prostituição, tá? Tem casos, tem dramas terríveis, todas têm histórias muito significativas, muito dolorosas, né? Eu mesmo fico chateado quando a gente vê pessoas falando de uma forma pejorativa, né? Falando mal das pessoas de uma forma pejorativa, que não é o que nós queremos que fique aqui, tá? Com todo o respeito, né? Mas nós estamos analisando a questão espiritual que envolve essa questão, a questão psíquica que envolve isso, tá? Eu gosto de ter esse cuidado porque às vezes as pessoas podem ter uma impressão errada, né? Mas é como a Joana está falando, né? Quer dizer, é uma venda de ilusões, e se você for conversar às vezes com uma pessoa que está trabalhando nesse sentido, ela vai falar que ela só está vai falar que ela está ajudando, inclusive, os homens, está ajudando as pessoas, né, que não tem prazer em casa, que não tem, né, e está ajudando essas pessoas, né, está prestando um benefício. E esse é um dizer quase que constante nas pessoas que trabalham nessa área, né? Mas são justificativas que criam até para aceitarem essa condição. Existem muitas justificativas que são convenientes para até que a pessoa conviva com ela mesma, né? Com essa realidade difícil. Então a gente tem que também relativizar esse tipo de pensamento, né? Mas são as fugas do ser humano, fugindo da família, fugindo do casamento, fugindo, assim como foge para o álcool, foge para a droga, foge para o sexo, para a prostituição também, né? Então isso a gente vê que é o que acontece. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí. A Luzinete, né? Sexo sem amor é apenas a troca de energias negativas, né? Ok, tá jóia. Vamos lá então. Vamos continuar. Isso aqui já foi, né? Vamos para o próximo. O amor, como componente para a função sexual, é meigo e judicioso, começando pela carícia do olhar, que se internece e vibra todo o corpo antes da expectativa da comunhão renovadora. Né? Judicioso, que desenvolve seus julgamentos de maneira perspicaz e honesta. Indivíduo judicioso, em que há ou expressa sensatez, opinião judiciosa. Né? Cuidadoso, né? Cuidadoso, aquele que se preocupa com o outro, né? Quando a gente se preocupa com o outro, a gente se torna uma pessoa cuidadosa. Cuidadoso o que vai fazer, como vai tratar o outro, o que vai falar, não é? Então, quando há amor, né, como componente para a função sexual, é meigo e judicioso. Por quê? A pessoa que só se preocupa consigo mesma é uma pessoa que pode agir de forma violenta com o outro, pode querer fazer práticas no campo sexual que o outro não gostaria, o que o outro não está gostando, mas quem é muito egoísta, quem é muito egocentrista, muito narcisista, muito fechado em si mesmo, não percebe o que o outro está sentindo, o que o outro está demonstrando. Né? A pessoa, por fechar-se muito em si mesma, a pessoa não tem tanta capacidade de empatia com o outro. Então ela tende a não ser muito judiciosa, muito meiga, não é? As pessoas mais carinhosas, mais meigas, mais cuidadosas são pessoas mais sensíveis que têm mais essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Como é que o outro vai sentir, como é que o outro vai... Né? Então, de modo que o prazer seja para ambos, de modo que o que for feito seja de consenso para ambos,
né? E aí cada casal tem que estabelecer aquilo que deseja, aquilo que permite, aquilo que gosta, aquilo que lhe traz prazer e não lhe fira a consciência, né? Porque a questão que está em jogo não é apenas só ter prazer, né? Nós temos que lembrar que é ter prazer é aquilo que não nos fira, não fira a nossa consciência. Isso é importante. Para que o prazer seja real, para que seja duradouro, e não tenha um componente do sentimento de culpa, nem um componente, né, da frustração, né? É preciso que a gente analise como a gente produz as coisas para que os resultados sejam positivos e não negativos, né? Porque aquilo que poderia ser prazeroso, depois no final das contas acaba perdendo todo o prazer porque é acompanhado de muito sentimento de culpa. Talvez os materialistas falassem assim, mas o problema é a culpa, então você tem que tirar toda a culpa. Aplica um anestésico na consciência. Você aplica o anestésico na consciência e tá tudo bem. Como é que você faz? Você toma um álcool, enche a cara lá, usa uma droga, pronto, né? Então você aplica o anestésico lá e fica tudo bem. Até a hora que passa o efeito da droga, do álcool, e aí fica pior ainda porque você se entregou a mais práticas que possam ferir mais ainda a sua consciência, aquilo que você acha que é certo, né? O errado. Então, todos nós temos parâmetros, e devemos tê-los, né? Estudando, analisando, conversando, tá? É muito comum hoje em dia as pessoas falarem, entre quatro paredes vale tudo, né? Não é? Uma pessoa para se mostrar moderna num programa de auditório, basta ela falar isso, né? E sexo, como é que é? Ô louco meu, né? Aí é só a pessoa falar assim, para mim, entre quatro paredes vale tudo. Se eu tenho amor pela pessoa, né, pronto, já é uma pessoa moderna, já é uma pessoa tida como uma pessoa, né, uma pessoa sem bloqueios, uma pessoa, né, que está se permitindo ser feliz, tá? Como se isso representasse tudo o que a gente precisa, né? É apenas não ter freios, não ter, né? Então não acredito que seja, né, pelo que a gente entende e estuda aqui, não é o sinônimo exato de saúde psicológica, né, saúde emocional e sexual, né? A Fátima colocou aqui, Fátima Lima, né? Acho a produção literária atual um incentivo a esse desequilíbrio. Existem muitos livros na linha dos 50 tons de cinza, né? Que é o nome lá. Então, hoje nós estamos tendo um exacerbar, né? Um exacerbar da sexualidade, né? Um exacerbar da agressividade, um exacerbar da sexualidade, um exacerbar das viciações em termos gerais, dos sentimentos de posse, das vaidades. A gente está tendo todo esse lado mais inferior sendo bastante estimulado de todos os modos. Isso já estava previsto, né? Jesus já havia previsto isso no discurso profético, né? Que o momento que a gente está vivendo no planeta é um momento difícil, porque é um momento de separação do joio e do trigo. Aqueles que estão se afundando vão se afundar cada vez mais. E aqueles que pegarem o caminho da busca da virtude, da melhora, do equilíbrio, também vão ter apoio para se equilibrarem cada vez mais, para ajudarem cada vez mais, para serem melhores, né? Então é uma escolha. Nós temos que escolher o caminho que nós queremos trilhar, né? Então, ok. Então aqui ela está falando, né, desse amor fazendo parte do componente, né, da sexualidade, meigo, judicioso, começando pela carícia do olhar, que se internece e vibra todo o corpo antes da expectativa da comunhão renovadora, né? Então aqui a Joana de Ângeles, né, sempre trata a questão sexual como algo renovador, algo criador,
né? Propiciador de saúde. É importante a gente lembrar disso, né? Ela não trata a sexualidade como algo nunca pecaminoso, nunca baixo, nunca sujo, de forma alguma. Né? Ela leva para esse lado, né? Que é o lado que nós temos que aprender a enxergar no sexo, né? A praticar e enxergar dessa forma mais bonita, né? Que ela utiliza, né? Então vamos continuar aqui, temos algum tempo ainda, né? Essa libido tormentosa, vinculada pela mídia e exposta nas lojas em forma de artefatos, torna-se aberração que passa para exigências da estroinice. Estroinice é a maneira de se comportar leviana, loucura ou maluquice, né? Resvalando nos abismos de outros vícios que se lhes associam. Né? Então é o que a gente estava falando, né? De alguma forma a gente já tinha até adiantado isso aí, né? Que essa libido tormentosa que está sendo propalada, né? Que está sendo veiculada na mídia, né? Os artefatos, torna-se a aberração que passa. Né? Que passa. Então, é um passo, né? São passos que nós vamos dando num caminho da loucura. E é interessante que os espíritos amigos, na literatura espírita, eles sempre associam os abusos do sexo com a loucura. Né? Nós temos com a loucura e com a doença, com as doenças físicas. Né? Mas muitas vezes, quando eles falam do sexo, eles falam para a loucura que muitos acabam caindo no plano espiritual. Começa na Terra e acaba se estendendo no plano espiritual. Né? Por quê? Porque lida com energias essenciais. Lida com energias essenciais. Lida com o plasma, né, mental, né, com as nossas forças criadoras. E isso tem espíritos que se alimentam dessa energia mental que nós utilizamos no sexo, em processos de vampirização terríveis, tá? Gerando a loucura, né? Pela convivência, né? Com essas mentes que acabam se associando às nossas mentes. Então, vai deteriorando o nosso discernimento, vai deteriorando. A gente falava agora há pouco da imaginação, você vai usando a imaginação para as loucuras do sexo, né? Então, o resultado final disso tudo é a loucura, de fato, né? É o desequilíbrio mental, de fato. Frequentemente que ocorre no desencarne, na vida espiritual. Né? Eclode mais fortemente, dizem os espíritos, na vida espiritual do que na Terra. Inclusive os espíritos falam uma coisa interessante, né? Os obsessores inclusive falam que na vida espiritual a questão sexual é muito mais potencializada. Eles sentem muito mais, é tudo potencializado no plano espiritual. Aqui nós temos como que um abafador, que é o corpo físico, né? Um certo escafandro, um certo abafador, mas essas coisas elas eclodem muito mais no plano espiritual. Os desejos que foram cultivados intimamente, os desequilíbrios, né? Tudo isso acaba eclodindo mais no plano espiritual. Então é um alerta, né? É um alerta para a gente saber se conduzir aqui na Terra, né? E ela falava aqui dos outros vícios que também acabam se associando, né? Que é o que a gente falava do álcool, da droga, né? Certo? Então vamos lá. Quando o sexo se apresenta exigente e tormentoso, o indivíduo recorre aos expedientes emocionais da violência, da perseguição, da hediondez. Né? Quando o sexo se apresenta exigente e tormentoso. Então, quando a pessoa está vivendo esse tipo de sexualidade, né, com esses componentes da exigência e do tormento, o que aparece junto com isso? Aparece a violência, a perseguição, a hediondez, né? Hediondez eu coloquei aqui, aspecto ou qualidade do que é hediondo, extrema fealdade, sordidez. Né?
aquilo que aparece de uma forma muito feia para nós, né? Muito é, estranha, né? É, fora dos padrões comuns, né? Então, quando o sexo se apresenta exigente e tormentoso, o indivíduo recorre aos expedientes emocionais da violência, da perseguição, da hediondez. Aí surgem frequentemente os dramas passionais, né? Os crimes passionais, né? Frequentemente. A pessoa que se vinculou a uma outra pessoa afetivamente, né? E frequentemente mais até sexualmente do que afetivamente. E que se tornou dono da outra pessoa, não é? Movido pelo ego, se tornou dono, entre aspas, da outra pessoa. Aí quando a outra pessoa quer sair fora, né? Ele vive o tormento sexual da dependência do outro, do desejo do outro, aí, né? E ele sente que ele só vai se realizar, só vai ser feliz na posse do outro. Ele fez do outro o eixo da sua vida, né? É quando vem aquelas frases que a gente às vezes fala para vocês, né? Eu só sou alguém se for com você, eu não sou ninguém sem você, é, só serei feliz com você, né? Você é tudo para mim. Essas frases que demonstram o equívoco que elas estão expressando, né? O equívoco psicológico. Como que a pessoa está se desconectando de si mesma e acabou se conectando ao outro através das transferências psicológicas, devido a frustrações que a pessoa viveu, devido a não se amar, devido a não se conhecer, ela transferiu a sua realização para a posse do outro. Então ela acha que ela só vai ser feliz, só vai ser alguém se tiver o outro. Só vai ter prazer, só vai ter felicidade, né? Esse é um equívoco que se repete constantemente na sociedade, o tempo todo. Nesse momento agora, milhões de pessoas estão cometendo esse mesmo equívoco, né? Estão falando coisas que vão nesse sentido, estão agindo nesse sentido. Isso é responsável por muitas e muitas mortes, né? Muitos dramas aí, né? Então, e o certo o que é? Eu me amar, eu me centrar, né? Ah, mas eu não posso amar o outro. Amar sim, né? Podemos amar qualquer pessoa, né? Mas amar, não querer dominar a pessoa, querer subjugar a pessoa, né? Então eu devo me amar, né? Me conhecer, me centrar. E quando eu percebo que eu estou começando a me arvorar em controlar o outro, em dominar o outro, opa, isso não é o meu papel aqui não. Meu papel na Terra não é dominar ninguém, não é subjugar ninguém, não é ter a posse de ninguém, fazer chantagem. Se a pessoa não quiser mais ficar comigo, mas fazer chantagem. Ah, eu vou me matar então, né? Nós não podemos, não temos o direito de fazer isso, né? Isso é uma imaturidade psicológica, né? Aliás, ficar pensando em suicídio já é uma coisa que nós devemos cortar absolutamente. Qualquer pensamento que vem nesse sentido, devemos cortar, evitar falar coisas assim, frases assim, e muito menos usar isso como chantagem, né? Porque aí tem espíritos infelizes que começam a se associar à mente da pessoa que fica falando isso, que fica pensando dessa forma, e quando a pessoa quando ela não vê, ela já está aí dominada e quase fazendo mesmo isso, né? Então nós temos que ter essa vigilância, não nos permitir ficar fazendo chantagem emocional com os outros, né? De nenhuma espécie, na verdade, nem coisa pequena, nem grande, acaba se tornando um vício, às vezes, nos casais, a chantagem emocional. Isso não precisa fazer parte da nossa vida, né? Isso só demonstra a nossa insegurança, só demonstra a nossa precariedade, né? Então nós temos que eliminar essas chantagens do comportamento, né? A Maristela colocou aqui, o amor é muitas vezes confundido com a posse, o controle e a submissão, exatamente. No começo até a pessoa gosta, porque ele cuida tanto de mim e tal, né? Onde eu vou ele vai, tudo, né?
Só que ele vai para cuidar, né? Para ficar o tempo todo cuidando, porque tem a posse ali, né? E com o tempo isso vai aparecendo, né? Então, no começo a gente gosta, até o ciúme, oh, que coisa legal, ele gosta, teve ciúme, eu também, não sei o quê. Só que aí, né, quando são pessoas muito inseguras, é, eu só sinto que o outro me ama quando ele manifesta ciúme, o outro só sente que eu amo quando eu manifesto ciúme, ou seja, aí o ciúme está sempre presente, aí um provoca ciúme no outro para sentir que o outro está amando ele. Você já imaginou o rolo que vira, pessoal? São aqueles vínculos que acabam sendo explosivos, o tempo todo brigando, o tempo todo cobrando um do outro, né? É porque eu não consigo ainda, na minha imaturidade, eu não consigo ainda construir um vínculo baseado no amor, na confiança, no respeito, né? Que é diferente, né? É diferente, em que eu estou centrado em mim, a pessoa também centrado nela, né? E a gente se dá bem, né? É mais tranquilo, tá? Sem cobranças, né? Sem exigências, tá? Então vamos lá. Tanta coisa, né? Nessa área aí, a gente vai estudar melhor tudo isso. Aí ela continua dizendo: os grandes carrascos da humanidade, até onde se os pode entender, eram portadores de transtornos sexuais, que procuravam dissimular, transferindo-se para situações de relevo político, social, guerreiro, tornando-se temerários, porque sabiam da impossibilidade de serem amados, né? E aqui a impossibilidade de serem amados não é porque eles tinham alguma coisa diferente que não podiam ser amados, não. É porque aquele comportamento que eles estavam se desagregando, se deteriorando, né, esses grandes carrascos da humanidade, que eles estavam rolando escada abaixo, numa deterioração do comportamento que não gerava amor nas pessoas, gerava só medo. É isso que ela está dizendo, tá? Não que eles tivessem alguma coisa que não podiam ser amados. Mas é que como eles estavam caminhando, talvez já de muito tempo, isso já ia inviabilizando uma relação amorosa com as pessoas. A pessoa, quando ela vai instalando o tormento, o conflito dentro de si, e aqui entram questões das outras encarnações, questões familiares da infância, traumas, aí entra um monte de coisa que a pessoa viveu ao longo da vida e que a pessoa vem com conflitos instalados, vem com problemas sérios instalados dentro de si, né? E aí isso é de tal forma cruel dentro da pessoa, ela traz tormentos, às vezes sofreu abusos sexuais, né, na infância, um processo violento, um processo, né, e a pessoa traz de tal forma esse tormento dentro de si que ela expressa esse tormento, esse conflito, tentando subjugar os outros, tentando ser violento ou sendo violento com os outros, sendo duro, indiferente, perseguidor implacável dos outros, né? Utiliza as massas, manipula as massas de uma forma perversa, de uma forma sádica, né? Por quê? Porque ele está expressando a dor que lhe vai no íntimo, a frustração que lhe vai no íntimo, a insegurança no fundo que ele tem. E que ele tenta aplacar, qualquer que seja ele, o carrasco, né? Ele tenta aplacar através da sujeição dos outros, num mecanismo de compensação, vamos dizer assim, né? Tá? Dizem que Hitler, por exemplo, tinha problemas sexuais, né? Tem autor que fala assim, não sei, né? Mas outros aí, né? Pelo que ela diz, outros espíritos, outros que foram ditadores, guerreiros, né? Também traziam tormentos sexuais, né? E aí eu vou para esse campo político, vou para o campo da dominação, né? Tentando me projetar para aplacar a minha dor, né? Por isso é que todos, absolutamente todos, são muito necessitados. Todos somos muito necessitados. E por isso que aquela frase é verdadeira, né? Nós somos muito mais frágeis do que perversos.
Mesmo o pior né, dos personagens da história, nós somos todos muito mais frágeis do que perversos. Quando nós vamos adentrando a história de cada um, os problemas psíquicos, os problemas emocionais de cada um, nós vamos entender, nada vem do nada, nada vem do acaso, assim. Tudo tem uma estruturação ao longo do tempo. Tudo tem uma razão de ser. E a gente vai vendo que a razão são as escolhas negativas que às vezes a gente faz, né? É o que a gente sofre depois em vista das escolhas negativas. E aí essa deterioração que às vezes existe. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Uhum. Mais um então aqui, aí a gente termina, tá? Aí ela diz assim. É, quando o amor domina as paisagens do coração, mesmo existindo quaisquer dificuldades de ordem sexual, faz-se possível superá-las mediante a transformação dos desejos e frustrações em solidariedade, em arte, em construção do bem, que visam ao progresso das pessoas, assim como da comunidade, tornando-se, portanto, irrelevantes tais questões. Né? Então aqui o outro lado, né? Que não é o lado da deterioração. Se a gente vem com problemas, isso é consequência do que fizemos no passado. Tá? Isso já é o efeito de uma ação praticada ou de ações praticadas. Né? Então, quando a gente já vem com esses conflitos, às vezes vem com conflitos, o homem, né, vem com conflitos com relação à sua masculinidade, por exemplo, né? Vem com vários conflitos, questão de tamanho do seu órgão, questão, né? Às vezes tem pessoas que ficam encanadas, né? Ou se é homem mesmo, ou se não é homem, né? Tem pessoas que ficam encanadas com vários conflitos, assim, a mulher, muitas vezes, frigidez, excessiva um puritanismo excessivo, muitas vezes, né? Em que a pessoa foi criada numa rigidez muito grande, né? Pais muito castradores. Então, tanto um quanto o outro, frequentemente chegam à idade madura com conflitos, com problemas, né? Que podem ser solucionados. O que ela está dizendo aqui é isso. Ó, quando o amor domina as paisagens do coração, mesmo existindo quaisquer dificuldades de ordem sexual, faz-se possível superá-los, mediante a transformação dos desejos e frustrações em solidariedade, em arte, em construção do bem. É lógico que, dependendo do problema, podendo tratar, é bom, é ótimo. Podendo conhecer as razões de certos problemas, né? Usar os recursos terapêuticos para vencer certos bloqueios, isso é uma coisa que todos devemos buscar. Agora, se trata de uma coisa que não vai, né, eu não estou conseguindo vencer, não estou conseguindo transformar, eu não gosto de sexo, eu não consigo aceitar a relação sexual. Às vezes mulheres me falam isso, olha, eu não gosto de sexo. Meu parceiro gosta muito do sexo, mas eu não gosto. Eu não me sinto bem, eu não sinto prazer. Só faço por causa do meu parceiro mesmo, né? Mas para mim, eu me sinto até mal mesmo, né? Então, ou seja, a pessoa veio com um conflito específico que, né, se a gente for analisar, vai achar o porquê disso. Às vezes no passado foi violentado, às vezes, né? Não sei, mas sempre vai achar o porquê disso, tá? Isso não vem do nada, assim. E não é só uma questão de gosto. Ah, é uma questão de gosto. Não, não é só questão de gosto, tá? Tem sim, tem gosto para tudo, só que os nossos gostos, eles refletem
muitas coisas psicológicas. É que quem fica só na questão do gosto acha que tudo é gosto só. Mas os nossos gostos refletem muitos conteúdos psicológicos, tá? Muito mais do que a gente gostaria, né? Então, a pessoa que vem com alguma coisa que não está conseguindo lidar, também não precisa se atormentar. É como ela diz aqui, olha, transforma o máximo possível os desejos e frustrações em solidariedade, em arte, em construções para o bem, né? Se você não está conseguindo se realizar no campo sexual, né, e já tentou um monte de coisa e não está conseguindo, então também usa essa energia para produzir coisas boas, né? Vamos tentar administrar essas forças de uma forma mais positiva, que não apenas a forma tormentosa do conflito, mas aquela forma boa também, que gera coisas boas para as outras pessoas, né? Então, esse uso da nossa energia no sentido do bem, ele é muito terapêutico. Ele é muito terapêutico. E frequentemente estamos caminhando no caminho da cura. Quando nós estamos caminhando no caminho do bem. Eu posso não saber das razões do meu problema, mas uma coisa é certa. O meu problema se estruturou a partir de certos males que eu criei. Então a saída é eu fazer o bem de todas as formas possíveis, né? E eu estarei caminhando a passos corretos, a passos certos para a estruturação da minha saúde ao longo do tempo, né? Me tornar uma pessoa útil à comunidade, por exemplo, como ela fala aí, né? É uma coisa muito importante, né? Ela diz aí, olha, né? Transformação dos desejos e frustrações em solidariedade, em arte, em construção do bem, que visam o progresso das pessoas, assim como da comunidade, né? Tornando-se, portanto, irrelevantes tais questões, as questões que eu estava me afligindo muito. Elas passam a ser irrelevantes. Por quê? Porque eu acabo achando outras formas de me realizar, mobilizando a minha força criativa, as minhas forças sexuais, né? As forças sexuais da alma, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo e a gente vai caminhar para o término, né, dos nossos estudos de hoje. A Maria Estela, né? Essa energia, quando canalizada para o bem, em qualquer e dirigida por um coração repleto de amor, produz transformações maravilhosas, sim. Muito bem, isso mesmo. Até a força da cura, né? De nós mesmos e dos outros, porque essa energia